Pessoal, a aula passada a gente terminou citação com o nome de todos os autores? Como é que foi? Me lembrem. A gente fez até tchau, sim ou não? Sim. Sim? Então, boa noite. Hoje, dia 30/3, aula de TCC1 de vocês, com a imagem travando, mas vamos lá. Bora. Pelo menos quando eu estou espelhando, dá para vocês assistirem, né? Aula passada, a gente falou sobre citação direta e indireta, onde a gente aprendeu citação com um autor, dois autores, três autores e mais de três autores, que é o et al. Ok? Todo mundo lembra? Todo mundo concorda? Falem comigo aí no chat. Todo mundo lembra, sim ou não? Eita ferro. Sim, Sim, Newton? sim, a Andressa também sabe. Ela não quer falar. Aí ela falando aí. Andressa, você fala comigo, Andressa. Todo mundo conversa comigo, eu sou carente. Então, aula passada a gente fez citação direta, né? Daquela frase com dois autores, três autores e etc. Agora a gente vai fazer a indireta, só para a gente relembrar. Só que em vez de a gente fazer com aquela frase, nós vamos fazer com artigos, ok? Então me acompanhem, peguem um caderno. Eu vou entrar aqui no Google Acadêmico. Google Acadêmico. Depois eu queria saber se vocês estão conseguindo escrever. Alguém falou aí que estava perdido. Assistiu às aulas até hoje, será? Está tendo a ajuda do orientador? Vocês estão conseguindo fazer? Ou não estão se dedicando? Me fala, para eu ter uma noção. Escreve para mim no chat. Está conseguindo fazer? Não está conseguindo fazer? Por que que você está perdido? Você está assistindo a aula ou não? Responda aí para mim, para eu saber como é que tá, para eu ter um diagnóstico, para eu saber se a gente muda de alguma forma ou se a gente continua. Vocês comecem a escrever, a falar para mim, né? Para eu ter uma noção. Hoje o Paulo falou comigo, falou assim: tem uns meninos que estão perdidinhos. Eu falei: será que vocês estão assistindo a aula? Tem uns alunos que não sabem nem o que é para fazer. Será que está assistindo a aula? Porque toda aula eu repito a mesma coisa, né? Eu repito o que tem que ter, quais são os tópicos, como fazer os tópicos. Então, talvez esse aluno não é que ele não está entendendo nada, é que ele não assistiu nada. Então, eu preciso saber se tem alguém que está sem entender nada, dessas coisas assim, combinado? Certo? Tá, tá ok. Então, vamos lá. Vamos lá na nossa referência, na nossa citação. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês. Aula passada, a gente falou sobre citação direta, que é aquela que vem entre aspas, né? Com a frase: o amor é fogo. Não, nessa não. Foi: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, só para a gente lembrar como fica a citação. Eita. Então, só para a gente lembrar como é que fica a citação. Quando é um autor dentro do parênteses: Silva, 2017. Isso eu já ensinei para vocês, hein? Sim ou não? Sim, Quando eu tenho dois autores, eu vou colocar com ponto e vírgula entre os autores. Com três autores, travou. Espera aí destravar, destravou.
Três autores, ponto e vírgula entre eles, vírgula. 2017. Beleza. Mais de três autores. Então, eu ensinei para vocês como que vocês vão fazer citações, né? Dentro aí da parte com os autores. Ah, se for inserido no texto, professora, vamos lá. Como se fosse segundo Silva em 2017. Lembra que Silva é fora, inserido no texto. Quando são dois autores? Segundo Silva, vírgula. O Silva e Oliveira, 2017. Segundo Silva, Oliveira e Moura. Isso aqui eu só estou revisando com vocês, já fizemos. Segundo Silva et al. 2017. Faltou parênteses. Então, essas aqui são as formas de citação. A professora tem que ter o segundo? Não, é só um exemplo. Pode ser portanto, como cita, Silva diz. Então, tá aqui os exemplos de citação. Lembrando que quando o discurso é direto, eu preciso colocar ele entre aspas. Então, vamos lá. Como diz Russo, 1990, abre aspas. O amor, não. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Lembra que vocês aprenderam que eu preciso de colocar aspas, né? Toda vez que o discurso for direto, eu coloco aspas. Então, o que significa discurso direto? É aquele que é idêntico ao que meu autor, né, falou. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Russo, 1990. Então, nós aprendemos já que quando eu tenho aspas, é um discurso direto. E quando eu jogo no programa do plágios, ele vai ocasionar plágios se 6 palavras seguidas aqui, ó, forem iguais. Então, eu preciso de uma sequência de 6 palavras aqui. O que eu posso fazer para quebrar o plágio, professor? Então, você vai ler uma frase e vai modificar com as suas palavras. Russo diz que é necessário, em vez de preciso, amar as pessoas, amar a população, em vez de pessoas. Como se não houvesse amanhã, como se não existisse o amanhã. Então, eu modifiquei o discurso com as minhas palavras e ele vai evitar com que eu veja o plágio. Isso aqui vocês já aprenderam que toda vez que não tiver aspas, vai significar aqui nesse caso, né, sem as aspas, ele já significa que é um discurso indireto. Até aqui todo mundo lembra, até aqui todo mundo aprendeu. Como é que tá? Conversa comigo aí no chat. Diga, Marcos. Povo. Só a Andressa que tá assistindo a aula, gente? As dúvidas vêm só na hora de postar, professor. Na hora de fazer que vem as dúvidas. Mas
Se tiver dúvida na hora da aula, dá tempo de tirar, né? Eu preciso disso, eu preciso que vocês falem para mim as dúvidas. Depois vocês chegam lá no Paulo e falam que não tá sabendo nada. Quem é que pode te ajudar? Eu e seu orientador. Aí fica mais complicado se vocês não falam a dúvida. Só o Douglas, Andressa, cadê? Quem mais? Como eu posso me expressar? Vamos fazer um agora. Na justificativa, Newton, você vai falar sobre a importância, pode ser com as suas palavras, sem colocar você no meio. Então, por exemplo, este trabalho é de extrema importância devido à temática ser aplicada ao meio ambiente e a questão do meio ambiente ser de tal forma. Então, você pode falar com as suas palavras, mas sempre em terceira pessoa. Segundo essa temática, você nunca vai falar eu, nós, nunca. Sempre em terceira pessoa. Deve-se, espera, verifica, certo? Em todo o seu TCC. Pode ter citação na justificativa? Pode, mas o finalzinho você dá um fechamento, coloca com as suas palavras. Isso vai ajudar vocês. Ok? Vamos fazer agora a citação usando um artigo. Newton, qual que é seu tema? Alguém poderia me falar qual é o tema? Só para eu usar aqui de exemplo para pesquisar. Agricultura familiar. Fala de novo, André. Fala de novo, porque ficou bem baixinho. Desafios enfrentados pela agricultura familiar no Brasil. Tá baixinho demais, Andressa. Eu só entendi os desafios do Brasil. Enfrentados pela agricultura familiar. Então, vamos lá. Entrei no Google Acadêmico. Desafios encontrados pela agricultura. Enfrentados. Peraí. Oh, meu Deus. No Brasil? Isso. Entrei. Então, vai aparecer minhas palavras-chave aqui. Eu gostei muito desse artigo aqui, professora. Então, vamos lá. Entrei. Aqui é do Cielo, então eu tenho que procurar onde está a palavra PDF. Cliquei. Abri o PDF em português. Tá demorando, porque a internet... Ou é o Google Meet que não deixa os trem abrir rápido. Abri aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Então, eu vou ler esse texto e vou ver o que ele fala. Eu gostei muito desse texto. Ótimo. O que o texto traz de importante? Então, eu gostei disso aqui, ó. As informações sobre dificuldades e desafios enfrentados pelos produtores de morango no Distrito Federal foram obtidas a partir de um trabalho de conclusão de curso de agronomia do Araújo e Pereira. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá na referência desse trabalho aqui, olhar o Araújo e Pereira, copiar aqui. Vem aqui, coloca e procura o texto do Araújo para você não fugir. Já está aqui, ó. Aqui já está o TCC dele, certo? Então, sempre vocês vão poder ir fazendo dessa forma e procurando os textos originais para não sair tanto do local. Professora, eu não achei o texto original de jeito nenhum.
mas eu preciso de usar essa parte porque ela é muito importante para meu trabalho. Então, a gente gostou dessa parte aqui, ó. Aproximadamente 90% dos produtores da região possuem selo de origem. A gente gostou disso aqui. Vim aqui, copiei. Espera aí que o trem... Espera aí que tá baixando. Professora, eu posso copiar desse jeitinho e fazer meus remendos? O que vocês acham? Posso copiar um pedacinho de um lugar, um pedacinho do outro, do outro, do outro e montar meu TCC? Sim ou não? Ué, professora, se não der as 5 palavras sequência, pode, ué? Pode não? Não, não posso pegar um pedacinho de um pedacinho do outro, pedacinho do outro, um parágrafo de um, parágrafo do outro e copiar e colar aqui, não. Eu preciso fazer o discurso indireto dos parágrafos, então eu reescrevo aquele pedaço, né, que eu quero, com as minhas palavras, para que não saia do contexto. Então, o que eu não posso fazer? Na terceira pessoa. Eu não posso simplesmente copiar aquele parágrafo e colocar, depois ir lá e pegar outro parágrafo e colocar, depois ir lá e pôr outro parágrafo. Isso não dá. Por que que não dá? Porque não vai pegar sempre na terceira pessoa também, né? Isso. E às vezes está assim, a gente tá travado, vocês estão vendo, né? No dia que isso aqui abrir, tá lindo. Então, dessa forma, eu vou tentando mudar aquilo que eu falei, que está escrito no texto, com aqueles verbos, com as minhas palavras, e aí ela vai ter um sentido. Então, olha só, eu gostei muito desse aqui. Fui lá, busquei o texto do SEAG, não achei, mas eu quero usar esse aqui. Então, vamos lá? Vamos fazer nosso discurso indireto? Segundo, como se encontra no SEAG. Por que que é SEAG maiúsculo? Porque é uma sigla de um sistema, senão ia ser assim, ó, SEAG 2008, 90%. Eu posso colocar assim, ó, na região existe 90% dos produtores que apresentam selo de origem. Olha o que eu fiz. Eu não mudei o sentido da frase e só reorganizei. Aqui está assim, aproximadamente 90% dos produtores da região possuem selo de origem. Então, na região, existe 90% dos produtores que apresentam selo de origem. Então, aqui eu mudei algumas palavras, alguns textos, a ordem, e aí ele vai dando certo. Todo mundo está entendendo? Sim. Sim? Aí tá assim, ó. Ideia semelhante poderia ser aplicada à produção de morango no Distrito Federal. Então, no Distrito Federal, pode se usar ideias próximas, em vez de ser semelhantes, próximas, ideias próximas, aplicadas em produções de morango. É a litação. Que possui área menor e mais concentrada de produção. Aí você pode falar com
área mais concentrada de produção e com menor área. Mudei o que está escrito ali? Não, eu só estou mudando a sequência dos verbos para que não pareça plágio. Aí aqui está assim, inclusive com a criação de um selo de qualidade para identificar o produto local, com a menor área sendo identificada em produto local, com a criação do selo de qualidade. Então, eu só reorganizei e troquei os verbos ou um substantivo, e aí eu consegui reescrever sem mudar o sentido da frase. Então, é isso que vocês vão fazer no TCC de vocês, certo? Vocês irão procurar um artigo, vocês irão procurar algum trabalho que seja interessante para vocês, né? Vocês vão procurar esse trabalho e aí vocês vão poder fazer, né, esse discurso igual nós fizemos aqui. Então, eu posso procurar meu texto de origem, eu preciso de priorizar isso, de tentar achar meu selo de origem, que é meu texto de origem, porque aí não fujo tanto, então eu vou lá naquela citação, busco a referência, copio e colo para tentar pesquisar um texto mais correto. De tudo eu não achei, eu vou fazer igual eu fiz agora. Peguei aquele trecho, modifiquei, já deixei ele bonitinho no trabalho, vou lá e pego outro e faço diferente. A gente ainda não entrou em materiais e métodos, Andressa. A gente ainda não entrou nele. Eu ainda estou na parte da introdução. Eu vou até mudar para vocês materiais e métodos. Eu não vou colocar para postar na próxima. Ele está como postagem junto com justificativa, né? Porque eu vou tirar ele e vou colocar uma data só para metodologia, tá? Que a metodologia a gente vai falar sobre estudo quantitativo e qualitativo, revisão da literatura, mas eu preciso que vocês aprendam a fazer isso aqui primeiro. Como pesquisar, tá certo? Aí a gente vai falar sobre os métodos de colocar, o estudo no Google Forms, ele é quantitativo, e aí eu vou explicar passo a passo. Mas, por enquanto, vamos finalizar isso aqui, porque vocês já precisam de pensar na introdução do trabalho, vocês já podem agora colocar uma citação na justificativa de vocês já podem colocar lá, né? Se vocês quiserem, vocês já aprenderam a fazer citação direta e indireta. Tá lá, Cleuber. Dá uma olhadinha na plataforma, que ela tá bem separadinha. Vamos ver aqui se eu consigo abrir. Tá travando? Já era para ter postado até domingo, né? Era justificativa, tema e objetivo. A próxima postagem de vocês, ela já é no modelo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Aqui, ó. Essas eram até domingo. Dia 3/4, postaram o título, objetivo e justificativa e eu tinha pedido a metodologia. Eu vou descer a metodologia para cá. Isso aqui vocês têm que colocar já no modelo, com capa, contra capa, tudo bonitinho. Aí a introdução é o que eu já estou ensinando para vocês a fazer citação ou referencial teórico. Isso aqui vocês já podem estar pesquisando os artigos, como eu já ensinei nas outras aulas. Entrar no Google Acadêmico, né? Baixar o artigo
depois de vocês baixarem o artigo, salvar ele com o nome do artigo, fazer a referência dele logo para você não se perder. Quem não assistiu às aulas anteriores, as gravações, assistam, tá? Porque eu ensinei como fazer a referência dessas citações que vocês estão pegando. Então, eu preciso que vocês olhem. A metodologia eu vou ensinar só na próxima aula, possivelmente já passou a data que está escrito metodologia, tá certo? Então, só para a gente fechar, vocês já viram objetivo, justificativa, tema, citação direta, citação indireta, com um autor, dois autores, três autores e usando etial. Ok? Todo mundo já acompanhou isso? Quem não acompanhou tem que assistir a gravação, porque senão vocês vão ficar realmente perdidos. Quem não está assistindo a aula. Conversem comigo, gente, além da Andressa. Vocês estão entendendo? Sim? Então, metodologia só aula que vem, não preocupa não. Tá? Não, beleza. E aí, Para diga, Kleber. pesquisar o tema, é igual você ensinou aí, né? Entrar no Google acadêmico aí para ver se acha os artigos, né? Isso. Qualquer tema, né? Qualquer título. Aí você assiste a gravação das primeiras aulas, que foi sobre tema, foi em fevereiro, tá? Aí assiste que aí eu vou ensinando como você pensar no seu tema, na importância dele, que é a justificativa, no que você pretende fazer sobre ele, tá certo? Então começa a assistir as gravações para quem entrou depois, combinado? Só para vocês não ficarem perdidos nessa parte. Vamos pegar aqui um outro tema. O Milton colocou aqui, a Igreja Católica. Vamos lá. Coloquei aqui o tema. A Igreja Católica por meio dos franciscanos no meio ambiente. Não vai ser bem assim. Eu vou ter que colocar Igreja Católica e franciscanos. Clicar. Esperar ver o que eles vão achar. Aqui eu tenho um monte de coisa que ele está falando sobre os franciscanos, ditadura, educação brasileira e etc, né? Mas o Meet está travando os outros programas, então ele está demorando um pouquinho para achar. Mas a Igreja Católica por meio dos franciscanos, você pode colocar franciscanos e o meio ambiente. Aí já apareceu aqui. Valores franciscanos, política franciscana e para a educação, políticas educacionais para a educação ambiental. Então, tem como ir buscando aqui os trabalhos. Ah, não, professora, porque eu gostei muito desse aqui. Vamos abrir. Gostei demais desse aqui. Lembra que eu ensinei que você vai precisar de procurar onde está escrito PDF? Então, vamos descer. Tá aqui, ó, PDF. Cliquei. Baixei. Gostei muito desse texto. Eu li, já sei que eu quero ele para mim. Vem aqui, ó, baixar. No cantinho, baixa ele, salva ele como artigo, vai lá e copia já a referência. Então, eu gostei muito dessa parte aqui. Cadê? Do Gênesis. Vamos lá. Gostei demais dessa parte. Olhei na Bíblia, que fica fácil, já olhei, mas eu vou fazer sobre ela. O cursor sumiu. Tá bem bugado, gente, olha. Agora apareceu a hora.
Clima favorito, fotos. Travou. Sei como que faz. O negócio não quer baixar. Ai, Deus, ajuda. Tá. Então, eu vou pegar aquele pedaço que eu gostei, que é de um salmo e tal. Vou lá no meu papel de Word, coloco ele lá no meu Word e dele eu irei modificar aquele discurso. Professora, mas como que eu vou modificar um discurso de salmo? Salmo é igual ao discurso de lei. Tem como eu modificar, professora? Então, eu posso tentar, né? Ô, gente, o trem não abaixa. Alguém sabe como que isso aqui abaixa? A senhora clicou fora? Cliquei. Agora foi, né? Sei lá se eu tinha clicado. Obrigada. Valeu. Então, eu fui lá, copiei esse pedaço aqui que eu gostei muito. Para os antigos, a força que ativa a vida é o sopro divino, como condições para a vida humana e vida animal. Eu posso modificar isso para um discurso indireto? Posso. Eu posso colocar aqui, segundo citado em ou no Salmo 104, as condições para a vida humana e animal, ela vem como uma força chamada de sopro divino. Então, modifiquei com as minhas palavras aquele texto que ele era de extrema importância, né, até ali. Então, eu posso ir desenvolvendo o trabalho dessa forma, mudando verbos, mudando sinônimos, mudando qualquer coisa. Então, isso vai facilitar para você a escrita. Então, todo mundo entendeu que eu evito fazer citação direta. Quando que eu vou colocar citação direta? Somente quando for lei. Porque lei a gente não muda. O restante eu consigo mudar com as minhas palavras e vai dar certo, né? Agora, se for aquele artigo de lei, é muito mais difícil e a gente não consegue colocar nas nossas palavras. Então, isso aí a gente já fechou. Então, hoje, a gente fechou a parte de citação direta e indireta, né? Então, lembrando da citação direta com um autor, segundo Silva. 2 autores, Silva e tal pessoa. 3 autores, Silva, tal pessoa e tal. 3 autores para cima, Silva et al. Só para a gente lembrar, nós já fechamos essa parte aqui hoje, só para a gente revisar, né? Então, eu preciso que vocês tenham isso aqui em mente, que vocês já comecem a escrever sobre isso na introdução do trabalho de vocês. Lá no modelo do trabalho de vocês, eu coloquei um modelo de como poderia começar a sua introdução. Então, a introdução, você vai introduzir o seu tema. Seu tema é sobre agricultura familiar, você tem que explicar o que é agricultura familiar.
Se seu tema é sobre os franciscanos, você tem que explicar o que são os franciscanos. Se seu tema é sobre sustentabilidade, a primeira coisa que você vai explicar é o que é sustentabilidade. Se seu tema é sobre cultura da soja em 2 diferentes solos, primeira coisa você vai falar sobre a soja no Brasil, você vai falar sobre tipos de cultura da soja até chegar no que você quer. Então, a introdução, primeiro parágrafo eu vou colocar sobre o que é o meu tema, né? Um conceito dele de acordo com algum autor. Então, se era sobre a soja, você vai explicar o que é a soja, certo? Se era sobre a outra coisa, você vai explicar sobre o que é a outra coisa. Então, sustentabilidade, primeira coisa, sustentabilidade, segundo a Organização Mundial, é isso, isso, isso. Ok. Depois eu vou tentar buscar fatos sobre o meu tema no mundo. Então, a sustentabilidade, ela é um termo que é muito usado no mundo para dizer que o material ele não precisa de ser descartado, que ele pode ser reutilizado. Então, a gente vai utilizar essa seguinte forma, né? Que eu vou falar que é o conceito e depois o histórico sobre o meu tema. Professora, eu vou fazer sobre morango. Então, primeira coisa, você vai falar o que é o morango, né? O nome científico dele, a qual família que ele pertence. Segunda coisa que você vai fazer, você vai explicar em si, né? Como que é a cultura do morango no Brasil ou no mundo. Depois você vai afinilando. Começou a falar do mundo, você vai falar alguma coisa de Brasil. Começou a falar de tal coisa, você fala de outra. E aí, por diante, você vai diminuindo e vai ficando mais fácil para vocês fazerem. Certo? Todo mundo está entendendo? Todo mundo está me acompanhando? Sim. Sim? O negócio está travado, eu não consigo ver vocês, mas eu espero que vocês estejam acompanhando. Então, a aula que vem, a gente vai fazer metodologia. Finalizamos metodologia da aula que vem, e aí a gente já vai conseguir fazer a introdução. Por isso que eu iniciei ela hoje com vocês. Vocês já sabem fazer citação, e a partir do momento que vocês já sabem fazer citação, eu já fico pensando na escrita de vocês de introdução, na escrita de vocês sobre revisão da literatura, na escrita de vocês sobre referência. Então, agora vocês já podem começar a escrever. Agora já é o TCC de vocês propriamente dito. Ok? Ok. Certo? Eu não estou vendo vocês porque está travado, mas era isso. Nossa aula já, daqui 3 minutinhos ela acaba. Mas aula que vem, aula normal, para quem perguntou se ia ter aula, não sei o quê. Aula normalzinha, que o feriado não é na quarta e semana que vem não é feriado, semana que vem é prova. Ah, gente, semana que vem é prova, por isso que o povo perguntou. Semana de prova, eu deixo vocês fazerem as provas, tá? Semana de prova não tem aula de TCC. Semana de prova vocês vão se dedicar. Entrou lá, vai fazer suas provas que demoram 3 horas. A gente não tem aula de TCC na semana de prova, ok? Por isso que alguém perguntou e eu estava achando que era feriado. Semana que vem é semana de prova, gente? Só me lembra. Isso. É sim. Né? Então, semana que vem eu não vejo vocês, ok? Por ser semana de prova. Certo? Vocês vão estudar para a prova, se dediquem para a prova, depois a gente volta no TCC. O que tem para postar lá é só o que vocês já postaram no modelo do TCC, e se vocês ganharam se vocês já receberam alguma correção, postem na correção do seu professor no modelo. É só isso que vocês precisam para agora. Certinho? Professora, Oi. a senhora, eu estava vendo um vídeo passado e a senhora explicando que precisa de um termo tipo do orientador assinado. Mas aí o que eu fiz? Esse termo está lá no manual, sabe?
daquele manual Agro e Eng. Mas eu já mandei para os orientadores a autorização deles para que eles pudessem ver quem são os seus alunos e tal. E aí nem precisou do termo. Por isso que eu não pedi para vocês. Ah, entendi. Porque aí eles já confirmaram para mim. Gente, eu não consigo por nada abrir vocês, para ver vocês aqui. Sumiu. Nem para parar a gravação. Sumiu todas as barrinhas aqui para mim. Ah, voltou. É o que eu falei. Cadê? Ver se vocês aparecem. Então, eu vou postar as aulas que estão faltando, que é só da semana passada e a de hoje. As outras são tudo na plataforma. Façam. Podem colocar o modelo sem a metodologia, ok? Porque a metodologia eu não ensinei para vocês. Aula que vem, sem ser da semana de prova, na semana da vista, vocês já têm aula comigo de novo, metodologia e etc. Tá bom? Então, gente, boa noite. Fiquem com Deus. Essa aula é muito rápida, ela podia ser maior, mas a gente vai organizando. Cuidado com a semana de prova, não deixem para a última hora, porque pode acontecer de você deixar para a última hora e não dá tempo de você ver tudo que você precisa. Então, tentem fazer as provas no dia das aulas, tentem acelerar, não deixa tudo para o final de semana. Dica para vocês. Bom? Ok, obrigado. Então, beijo para vocês. Boa noite, professor. Fiquem com Deus. Boa Até noite, mais. Boa noite, professor. Com Deus. Boa noite. Com Deus. Boa noite, professora. Boa noite. Beijo, beijo.